Fala, gente boa, tudo bem? Eu me chamo Rafael Bittencourt, quero te agradecer por ter clicado nesse vídeo e gentilmente pedir a você para ir comigo até o final. Eu vou conversar com você aqui sobre um artigo que saiu no The Jerusalem Post, uma reportagem, é como se fosse uma investigação de um jornal lá de Israel, The Jerusalem Post. E nessa reportagem ele está mostrando no decorrer da história as provas que eram especulativas, mas que estão se tornando cabais por causa de testemunhas oculares dos utensílios do templo que estão sob posse do Vaticano. E agora, com a aproximação nos últimos anos do atual Pontífice Máximos, o Papa Francisco, de autoridades de Israel, os acordos de Abraão, autoridades do mundo islâmico se comunicando, e inclusive o atual Pontífice Máximos está em linha com a autoridade palestina para viabilizar um acordo ou ser mais permissivo para a oração judaica no templo. E eu tenho falado muito para vocês aqui, muito com vocês, né? Conversado bastante sobre essa religião que o ser humano está no centro, essa religião que a BBC hindu chamou de religião global sem alma, que nós intitulamos como um Crislã, que versa ali cristianismo, judaísmo e islamismo. A aliança entre os filhos de Abraão colocou isso em evidência. Mas o que esse artigo está mostrando? Citando Flávio Josefo, está em algum lugar ali em cima, ali você vai ver ali a história dos hebreus, Flávio Josefo mostra que realmente, dentre os imperadores de Roma, os que ficaram sob posse de utensílios. Enfim, vou colocar para você o artigo aqui, só a minha opinião é o seguinte: esse trabalho vai ser do anticristo. Essa reportagem está provando que os vários itens do templo que foi destruído no ano 70, do segundo templo, né, o templo de Herodes, que foi destruído no ano 70, vários itens estão sob posse lá no subterrâneo do Vaticano. Ok? Então vamos lá, vou colocar para você a matéria é bem interessante, colocando na tela agora. Tá aí, ó, eu vou manuseando, vou ler um pouquinho só, porque o artigo é bem longo, ó. Vou manusear aqui para você. Essa escada em espiral é muito simbólica, né, da elite ocultista, tá? Essa espiral sem fim, que está lá, né, faz parte da arquitetura do Vaticano. A arquitetura do Vaticano e as telas, os quadros, as pinturas são muito icônicas e simbólicas, né? Tem aquela do anticristo lá atrás, na verdade de Cristo sendo engolido pelas trevas, que é uma estrutura de madeira como se fossem serpentes, com um homem com a cabeça de serpente. Tem um auditório, né, que é o rosto da serpente, que é a cara da serpente, né? Assim, bem clara, de boca aberta, e várias outras estruturas no Vaticano. Essa aqui é mais uma, né? Dentre as tantas utilizadas pela elite mundial, inclusive no livro que eu estou preparando para vocês, que vai ser um curso também, o Código Oculto dos Símbolos, eu vou falar sobre a espiral, a espiral infinita. Ok, então dá uma olhada, vou manusear para vocês entenderem como esse artigo é extenso e é muito interessante. Eu vou colocar para vocês aqui o link na descrição do vídeo para você depois ler, né? E vou colocar no canal do Telegram também, o link do Telegram está aqui embaixo. Então olha aí, ó. Então, está apresentando aqui as coroas, né, dos papas e como eles estão próximos a Israel nesse momento, e fazendo aqui até uma conexão, essa foto aqui, de uma conexão com uma sinagoga. Bom, olha aí, tá vendo a extensão desse artigo? E é bem legal, ele cita a história, mostra essa foto icônica aqui de uma oração, né, com a presença do Mohammed Abbas, que é o presidente da autoridade palestina, o Francisco e o Shimon Peres. Bom, tem outro, olha só, que interessante, né? Então cita a história por trás dos imperadores, as invasões, né, em Jerusalém, cita até itens que estão no Oriente Médio, no Golfo, né, mais especificamente, em Dubai, que estão nos Estados Unidos, e fala que os maiores utensílios, resumindo para você, né, só voltar aqui, eu nem li o título da matéria, né? Existem novas evidências de tesouros do templo judaico no Vaticano. Existem várias pessoas vivas que podem atestar pessoalmente serem testemunhas oculares do Vaticano possuindo vasos do templo, incluindo o candelabro da menorá, sabe? Essa menorá aqui, que é
essa escultura que está mostrando, né? A menorá sendo levada, tá? A figura romana ali. Então, o que esse artigo está provando? Que existem muitas teorias, chamadas de teoria da conspiração, etc., que o Vaticano está guardando os utensílios do templo para, na hora certa, revelar à humanidade. Sim, senhoras e senhores, muitos achados arqueológicos serão revelados nos últimos dias, né, nos últimos tempos. Né? Mas a minha posição, eu vou ser objetivo aqui com vocês na conclusão desse vídeo, a minha posição é a seguinte, eu acredito, deixa eu voltar para cá, a tela cheia. Bom, eu acredito que no fim dos tempos haverão duas figuras importantes, haverá, né, que a Bíblia diz aí, é o falso profeta e o anticristo. Então, uma figura de uma falsa religião. Que falsa religião é essa? Vamos tentar traduzir por um contexto atual? Essa análise a gente tem que ter muito cuidado, mas eu entendo que essa falsa religião, com o falso profeta, é uma religião global. Essa religião global é muito semelhante ao que o arcebispo Vigano denunciou falando sobre o atual Papa, né, e uma elite mundial. Só para você ter noção, existe no Vaticano cerca de 20 judeus, isso aí não é teoria da conspiração, poderosíssimos, a elite financeira mundial, que moram no Vaticano e eles não pagam nenhum imposto e o Vaticano curva a cabeça para eles. Lembra que eu falo aqueles que estão lá no topo da pirâmide? Ok, perfeito. Então, o que esse artigo está mostrando que existem muitas teorias, né, de que o Vaticano ele guarda em segredo nas câmaras ocultas do Vaticano, inclusive mostra aqui nesse artigo, nessa reportagem, de que eles chamaram de DM, eles não falaram exatamente o nome da pessoa, uma testemunha ocular de que esteve nessas câmaras, né, no subsolo do Vaticano, e nessas câmaras tem 50 figuras cadavélicas, né, são esqueletos, né, de cada lado, como se fazendo a guarda ali, e esse corredor, esqueletos dos dois lados, dá numa câmara secreta, onde ele viu, isso é um judeu relatando para o Deus de Jerusalém Post, onde ele viu itens genuínos da época do Segundo Templo, inclusive o candelabro, a menorá. Veja, eu acredito então, voltando à história do falso profeta e do anticristo, o arcebispo Vigano, portanto, ele é do Vaticano, né, do sistema romano, ele disse que o Papa Francisco está construindo uma fraternidade humana, no estilo maçônico, em que o ser humano está no centro, não é Deus, o ser humano. Aí você entende a aproximação com o imã, principal imã sunita, não é verdade? Você entende os acordos de Abraão, você entende esse diálogo maior. Hoje, o Estado judeu é a única organização legítima reconhecida que representa o povo judeu no mundo. E esses utensílios são originalmente pertencentes ao povo judeu do Segundo Templo. É verdade que foi destruído no ano 70, como eu expliquei para você. Inclusive foi profetizado em Daniel. Ok, perfeito. Então eu acredito que o falso profeta ele vai construir essa religião desse diálogo mundial, esse ecumenismo, dessa religião sem alma. O ser humano estará no centro disso tudo. E a revelação desses itens, né, para Israel, para o público, para o mundo, vai ser essencial para eles acreditarem que um novo tempo surgiu. Aí estará a figura central, que é preparar para o anticristo. O anticristo é a figura política, da geopolítica, é o homem do diálogo. Ele fará essa articulação e vai permitir, inclusive, a oração dos judeus com esses itens ali no Monte do Templo. Veja que muitas pessoas falam, não, já estão tudo pronto do terceiro templo. Eu falo, olha, não sei se está tudo pronto. Né? O que eu vejo ali são escavações arqueológicas, são reparos. Eu não sei se é um templo pré-moldado, já pré-fabricado ali para ser erigido, não sei, não vou falar aquilo que eu não domino. Agora, o que eu sei é que estes itens e muitos outros vão surgir no fim dos tempos, mostrando que um homem está apresentando isso para a humanidade. Muito se fala, inclusive, sobre a Arca da Aliança. Esse artigo não menciona a Arca da Aliança, mas eu não duvido muita coisa, porque é um item extremamente importante.
Ok, pessoal? Nós sabemos que haverá um templo. O anticristo vai se assentar ali, exigir adoração, vai dizer que ele é Deus e fazer com que todos se inclinem, se curvem. Há, inclusive, no campo da teoria da conspiração, uma teoria chamada o Projeto Blue Beam. O Projeto Blue Beam não versa somente sobre aparições no céu, mas fala também sobre achados arqueológicos que conectam as religiões do mundo a fim de enganar as pessoas. Veja, às vezes a história do filme, do Indiana Jones, etc., a história da teoria da conspiração e as próprias pesquisas vão se conectando diante dos eventos que se desenrolam nos nossos olhos, né? Uma coisa é certa, há uma aproximação muito maior entre o Estado judeu, uma estrutura de poder aí que viabilizou os acordos de Abraão, né? Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Sudão, Marrocos fizeram aliança com Israel, o Golfo está muito mais próximo. Eles estão caminhando para construir, né, uma ponte para uma solução de 2 estados, né, a Palestina ser reconhecida e, ao mesmo tempo, Israel ganhar autoridade, né, para poder fazer orações e partilhar do seu lugar sagrado, que é o Monte do Templo. E esses itens serão essenciais. Eu achei extraordinário esse artigo. Eu gostei muito, olhando pelas perspectiva escatológica da coisa, né? E diante de tantas teorias que surgem. Eu vou parar por aqui, mas eu vou pedir para você continuar aqui nos comentários e também compartilhar esse conteúdo. Meu muito obrigado pela sua audiência, fique firme, que o Eterno te abençoe. Tchau, tchau.